Continuamos o cenário político de hoje, sexta-feira. Hoje é aquele dia que a gente relaxa, que se prepara aí para o final de semana, mas não esqueçamos que a pandemia não acabou, viu, minha gente? Vamos ter cuidado. Mossoró, esta semana a gente já falou sobre isso, Mossoró já está contemplado entre as cidades que estão autorizadas a realizar eventos de até 150 pessoas, mas vamos devagar aí com a situação, porque tem outros países que já estão recuando, né? Como os Estados Unidos aí, que já exige novamente o uso de máscaras nos ambientes fechados. Então, vamos nos cuidar e seguir aqui com a nossa programação. Vamos ver. Pois é, Carol, antes de a gente retomar aqui a nossa entrevista com a deputada federal, tem uma informação importante que a gente traz agora sobre a confiança nas urnas eletrônicas. E quem fala aqui com a gente, quem enviou um vídeo, esteve por Mossoró, foi o doutor Herval Sampaio, né? Juiz e vice-presidente da AMARNE, Associação de Magistrados do Rio Grande do Norte. Ouça o que fala doutor Herval sobre as urnas eletrônicas. Não existe prova, porque realmente a urna eletrônica, até hoje, pode até ser que no futuro alguém consiga, mas até hoje nunca se provou a violação dela. Ela não é ligada em nenhum tipo de computador, nenhum tipo de internet, ou seja, ela está fora do mundo da internet. Isso dá uma segurança muito grande. E a auditabilidade sempre aconteceu. Inclusive vocês da TCM acompanharam muitas vezes, quando eu fui juiz eleitoral, os testes, inclusive permitido aos partidos políticos, aos candidatos, ao Ministério Público, à advocacia, à imprensa e a questão da zerésima no dia. Ou seja, não tem nenhum voto e o boletim de urna expedido, evidentemente, no final. Então, basta somar aqueles votos, não existe apuração, e sim uma mera totalização. Se o Congresso entender, mesmo sem necessidade de gastar esses 2 bilhões pela incoerência do Congresso Nacional, não só nesse aspecto, mas diversos outros, como, por exemplo, dinheiro para meio mundo de coisa não tem. 2 bilhões para o voto impresso tem. 6 bilhões para o fundão eleitoral tem. E necessidades básicas, saúde, educação, segurança, coisas que faltam muito ao povo brasileiro, sempre falta dinheiro. Esse tipo de coisa que eu como cidadão questiono. Mas eu vou além dos problemas, como eu prometi rapidamente aqui. Vejam, não estou dizendo que a predominância é de má fé, mas numa cidade pequena, por exemplo, chegando 2, 3 horas da tarde, o candidato percebendo que já perdeu a eleição, pode colocar pessoas, inclusive os cabos eleitorais, pessoas muito ligadas, apaixonadas para eles, para ir votar e simplesmente, mesmo com o voto impresso, questionar lá na hora, do mesmo jeito que questiona hoje na urna eletrônica, mas que há uma inviolabilidade do próprio voto, e dizer, eu votei em fulano de tal, mas o voto impresso saiu outro. E aí, como é que nós vamos resolver? Vamos ter, inclusive conversando aqui com amigos, que manter câmeras vigiando e filmando, inclusive lendo o lábio e tudo mais, para poder comprovar que ele está numa fraude, que ele está querendo burlar o sistema. Então vejam, tudo de segurança é bom, mas tem que ter cuidado. Mas eu finalizo dizendo, se querem, evidentemente, o voto impresso, que não tem nada de ruim, só não é necessário. Só não temos realmente, eu diria, necessidade imediata. Quase 2 bilhões com diversas outras necessidades. Mas se o Congresso quiser, com certeza nós vamos aceitar, porque realmente quanto mais transparência, melhor. Mas vai trazer outros problemas que eu conto em outra oportunidade. Valeu! A gente agradece aí a doutor Herval pela participação no cenário político, falando sobre este assunto importante, né, que vem aqui ao vivo também comentar sobre outros assuntos ligados à política. Ele que esteve aqui em Mossoró, gravou o vídeo lá na casa do Enio, né, na verdade no escritório do Enio, ali no centro de Mossoró, e que apareça mais vezes e que venha ao cenário político, doutor Herval. Exatamente, estamos aguardando aí. Avisa quando estiver por Mossoró que a gente organiza a agenda para conversar pessoalmente aqui no programa sobre todos esses assuntos efervescentes que estão acontecendo no Brasil. O doutor Herval Sampaio, juiz, que é vice-presidente da AMARNE, também da Associação Nacional dos Magistrados. Vamos agora conversar sobre todas essas questões que estão acontecendo no Brasil com a deputada federal Natália Bonavides.
Agora sim, deputada, não tem como a gente não começar sobre este assunto em que o juiz doutor Erval acabou de comentar aqui na nossa programação. Voto impresso, voto auditável. Inclusive, este final de semana vão acontecer manifestações pelo voto impresso e auditável. Qual é a opinião da deputada sobre isso? Olha, Carol, primeiro desejar boa noite de novo a quem já nos está assistindo, a você, a Vanúvio, e dizer que esse é um tema muito importante e que, inclusive, agora, nesta semana que vem, ele volta a ser debatido lá na Câmara. Existe uma comissão especial que está debatendo o voto impresso e que quinta-feira já tem sessão marcada. Agora, já no retorno, né, após o recesso parlamentar, esse tema já volta a ser debatido. E é um tema que é muito grave a forma como ele está sendo tratado. Por quê? O setor bolsonarista da política, né, inclusive o projeto do voto impresso é de uma deputada bolsonarista, a Bia Kicis, o relator também de um deputado bolsonarista, que é o Felipe Barros, eles estão fazendo essa campanha como uma forma de deslegitimar os resultados das urnas ano que vem. Por que é que eu digo isso? Eles tentam dizer que voto impresso significa voto auditável. Na verdade, o voto eletrônico hoje ele é auditável. Nós hoje já temos no Brasil voto auditável, né? Inclusive as palavras aí do juiz que estava falando agora, o doutor Erval, eles trataram desse tema, né? Como existe hoje um sistema que é seguro e que, inclusive, é um sistema que o presidente Bolsonaro está questionando, mas que ele foi eleito através desse sistema. O filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, foi eleito através desse sistema. O outro filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, o outro filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro. Então, nós sabemos que não se trata aqui que eles, de fato, desconfiem das urnas eletrônicas. Não se trata disso, eles foram eleitos através das urnas eletrônicas. Se trata, na verdade, de eles terem um discurso para, no ano que vem, contestarem o resultado das urnas. Isso acontece porque todas as últimas pesquisas eleitorais têm apontado que Bolsonaro, se as eleições fossem hoje, não ganharia as eleições, né? Por óbvio que falta muito até as eleições, mais de um ano, muita coisa para acontecer, mas quando o Bolsonaro e o seu setor político vê esse risco, né, esse risco de perder as eleições, eles passam a criar um discurso que vai fazer com que eles não aceitem o resultado. Então, hoje no Congresso tem uma resistência grande a esse sistema por razões óbvias. A gente hoje tem um sistema seguro e seria um retrocesso absurdo passar a um sistema inseguro. Imagina o que representaria ter voto impresso, por exemplo, em comunidades que são dominadas por milícias. Imagine o que significa ter voto impresso para se contestar o resultado eleitoral, ter ali papéis que vão ter que ser transportados todos a Brasília. De que forma se vai garantir a segurança em tantos lugares que tem o crime organizado dominando a segurança do sigilo do voto? Então, a gente não pode aceitar que se volte aqui a uma época de coronelismo em que determinadas personalidades tinham controle de cabresto sobre o voto das pessoas. Por isso, Carol, que a minha posição, a posição de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores e de tantos outros partidos, aliás, que já se pronunciaram, é contrária a essa história do voto impresso, né? Sem dúvidas que nessas próximas semanas lá na Câmara atuaremos para que esse projeto não vingue, porque ele traz uma insegurança à inviolabilidade do voto e ele, na verdade, está servindo de pretexto para que ano que vem esses setores que têm medo de perder as eleições contestem o resultado. Deputada, alguns congressistas e até mesmo a imprensa que acompanha a política em Brasília afirmam que o debate sobre o voto impresso, ele é pertinente, ele faz parte da política. No entanto, a crítica vem justamente da forma como o presidente impõe, colocando ali em dúvida a segurança da urna eletrônica. Que a gente sabe, o próprio TSE afirmou em texto publicado hoje, que existem auditorias antes, durante e depois das eleições. Sobre esta imposição de afirmar que o processo eleitoral ele sofre ali com insegurança através das urnas, é possível de se representar o presidente aí na justiça por estas palavras, pelo que é dito? Olha, inclusive, o presidente ele já foi provocado na justiça para apresentar as tais das provas que ele diz que tem de que as urnas seriam inconfiáveis. Já faz meses que ele vem com esse discurso, já faz meses que ele diz que tem provas e vai apresentar de que o resultado de 2018 não foi o que foi exposto, e até hoje ele não apresentou. Inclusive, ontem o presidente fez uma live em que ele tratou do tema, e aí ele começou a recuar e a mudar as palavras, né? Ele disse que, na verdade,
ele não pode provar que as urnas é insegura e passa ali a tratar de uma série de causos de WhatsApp, de causos de internet. E eu concordo muito, Vonúvio, com essa colocação que você trouxe. Uma coisa é a gente debater qual é o melhor sistema, qual é a melhor metodologia, baseado em dados, em pareceres técnicos sobre a segurança de cada sistema. Outra coisa é se querer que o Congresso debata isso, como se usa aquela expressão, né, com a faca no pescoço. Porque Bolsonaro ele já abriu a boca para dizer várias vezes que pode não ter eleição se o voto impresso não passar. Inclusive, nós soubemos do episódio em que o Braga Neto, né, um ministro de Bolsonaro, teria supostamente, o ministro da Defesa de Bolsonaro, teria supostamente constrangido, mandado um recado para o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que sem voto impresso não teria eleição. Ele negou, a negativa de Arthur Lira sobre esse diálogo não foi das mais contundentes, então por isso mesmo eu e outros parlamentares provocamos o STF em relação a esse tema. O que a gente está vendo é uma chantagem, né? Uma ameaça à democracia, isso não é besteira. Para a gente lembrar como não é besteira. Quem acompanhou o processo eleitoral dos Estados Unidos viu que ali, um pouco antes do resultado final ser oficializado, mas quando já se demonstrava de forma cabal que o ex-presidente Trump ia perder as eleições, Trump passou a não aceitar o resultado, passou a contestar o resultado, a dizer que houve fraude, a dizer que ele teria sido vitorioso nas eleições, e esse episódio chegou ao cúmulo de haver um ataque ao Congresso Nacional lá dos Estados Unidos, que resultou inclusive em violência. Por isso que a gente não pode achar que é uma coisa menor. Se o presidente da República está fazendo chantagem, dizendo que se o jeito que ele quer não passar, ele não vai aceitar o resultado das urnas, isso é para mais do que a gente acender um sinal vermelho, porque se tem uma coisa que a gente tem buscado prezar no Brasil desde o fim da ditadura, é que haja eleições periódicas, é que haja um sistema de votação que garanta o sigilo do voto, para a gente não ter a volta do voto de cabresto, e se existe essa ameaça dizendo que pode não ter eleição se o voto impresso não passar, isso nada mais é do que golpismo. Então, a gente tem levado muito a sério essas ameaças, inclusive provocando o STF para que haja uma investigação sobre o que o ministro Braga Neto teria dito, né? Existe também ação do STF para que Bolsonaro mostre as provas, mas ele não mostra porque realmente ele não tem, né? Se ele tivesse, já havia mostrado há meses, desde a primeira vez que ele trouxe esse assunto. Então fica aqui esse alerta mesmo, né, para que todo mundo acompanhe esse tema com cautela, com cuidado, porque existe uma grande chance disso não passar, e a gente espera que realmente não passe, porque traz um sistema inseguro de votação, e a gente precisa, após isso, ficar muito vigilante para defender que existam eleições no ano que vem, que as coisas transcorram normalmente sem ameaça de golpismo. Deputada, a senhora denunciou também, depois de toda a polêmica do último final de semana, o senador Stevenson Valentim sobre aquela questão, aquela fala dele. A gente já trouxe tudo aqui, mas a senhora denunciou no Conselho de Ética do Senado. Por que tomou essa decisão de a senhora, como deputada, fazer uma denúncia lá no Conselho de Ética do Senado? Olha, Carol, esse é um tema que a gente lamentou muito ter que fazer, sabe? Porque o episódio que nós tivemos aqui no nosso estado, ele foi muito negativo para a luta que as mulheres têm de não serem vítimas de violência, né? Para quem não se lembra, e recapitulando, teve um episódio absurdo aqui de violência de um policial contra uma mulher, né? Na hora de atender uma ocorrência, ou seja, uma mulher que fez um chamado da polícia para atender uma ocorrência, de repente ela foi agredida por um policial, agredida verbalmente, chamada de cachorra, agredida fisicamente, isso enquanto segurava uma criança nos seus braços, e o senador Stevenson, de forma muito infeliz, fez uma fala no sentido de que aquela mulher, o que ela fez para merecer aquilo? Ela levou uns tapa-bom, né? Ele usou essa expressão absurda, levou uns tapa-bom, e eu sei lá o que ela fez para merecer 2 tapas, se ela estava calada rezando o Pai Nosso para levar 2 tapas. E por que é tão grave essa fala? E por que não só eu, mas as colegas do senador Stevenson, as senadoras, inclusive a senadora Zenaide, né, assinaram uma nota repudiando essa fala? Por que isso é tão grave? A gente tem uma luta de muitos anos para não deixar passar esse discurso absurdo de que em determinadas situações uma mulher merece ser agredida, uma mulher merece apanhar.
É uma luta que a gente luta muito para desconstruir, porque a gente está falando aqui de um tipo de violência que diminui as mulheres, que efetivamente tira a dignidade das mulheres e que, inclusive, muitas vezes chega à perda da vida. A gente tem visto que os índices de feminicídio seguem sempre alarmantes, mesmo a gente tendo uma das legislações mais avançadas do mundo, que é a Lei Maria da Penha, mas que na prática, inclusive por causa de fatores culturais muito fortes, é uma medida que ainda é uma lei que ainda é insuficiente para barrar esse tipo de violência. Então, quando um senador da República, que é uma autoridade pública, que é um representante do nosso povo potiguar, ele faz uso de sua fala para trazer um discurso que justifica a violência doméstica, para trazer um discurso que justifica a violência contra a mulher, sem dúvida que a gente deve se contrapor a isso. Inclusive, não foi um caso isolado. Quando ele soube do caso da deputada Joyce Hasselmann, que acordou em casa com várias lesões e ela não lembra o que aconteceu, ele também atacou a senadora, dizendo que aquilo ou foi chifre ou que ela usou cocaína. Então, você vê que esse jeito de tratar com deboche as violências que as mulheres sofrem é algo que não é uma coisa da boca para fora, que o senador falou e é besteira. Não, esses discursos legitimam outras violências, pessoas se sentem à vontade para dizer que é verdade que existem casos em que as mulheres merecem apanhar. A gente tem hoje uma situação como se fosse uma epidemia de violência contra a mulher no nosso país. As mulheres estão morrendo por causa disso, perdendo a vida por causa disso. Então, não é de forma alguma justificável que o senador vá dizer que isso é ok, que existe um caso em que poderia ser ok. A gente está falando aqui de um policial que foi atender uma ocorrência e que agrediu uma mulher, né? Então, de que forma dizer que em alguma situação isso seria razoável? Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua conversando com a deputada federal Natália Bonavides.